Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor William de História, certo? Vamos iniciar nossa aula sobre República Velha, certo? E vamos destacar os pontos principais de República Velha. Por exemplo, o que garantiu a estrutura política da República Velha? Foi a Constituição de 1891. Foi ela quem garantiu a estrutura política. Correto? Então foi aqui, ó. Foi a Constituição de 1891. Correto? Olha lá. Por quê? Porque a Constituição de 1891, ela declarou o voto aberto. Com isso, vai ter o quê? Vai ter o controle do voto. A maior parte do Brasil é um Brasil rural, porque a forte da economia vai ser o café, certo? Por isso que nós vamos ter o período da República do Café com Leite, que é o revezamento de Minas e São Paulo no poder. Minas tem as fazendas de leite e São Paulo o café, né? Produtor de café. Então você vai ter o revezamento no poder dos dois presidentes, um de Minas e um de São Paulo. O que acaba acontecendo? Por como que isso funciona? Isso funciona por causa do voto aberto. E isso foi determinado pela Constituição de 1891, certo? É isso que vai dar controle, vai dar condições para controle dos coronéis conseguirem controlar a política, pessoal, certo? É isso que vai se transformar a política dos governadores, certo? E são esses os pontos principais que nós temos que destacar, certo? A política dos governadores, olha lá, é o que? A troca de favores políticos entre o presidente da República e os governadores, que assim todos eles se mantêm no poder. Isso graças ao que? Ao voto aberto, certo? Então este é o resumo da República Velha. Da República Velha. Agora nós vamos fazer algumas questões aqui para a gente poder dar uma olhada. A gente dá uma olhada. Essa aqui é uma questão do Enem, certo? Vai justamente falar sobre a República Velha. Ela tem um texto, a gente tem que fazer a leitura do texto, certo, pessoal? E aí ela faz uma pergunta. Aqui está o comando da pergunta. Vamos lá, encontrar o comando da pergunta. Olha o comando aqui, ó. Ó, terminou todo o texto. Ó. Olha o comando da pergunta aí. Certo? Ó. Para a caracterização do processo político durante a Primeira República, certo? Durante a Primeira República, utiliza-se com frequência a expressão política do café com leite. No entanto, os textos apresentam as seguintes ressalvas sobre essa utilização, certo? Ó, então, vamos fazer a leitura. Ó, a riqueza gerada pelo café dava à oligarquia paulista a prerrogativa de indicar candidatos à presidência da República sem necessidade de alianças. Pessoal, esse período é justamente um período de alianças políticas. Alianças políticas, toda política desse período, que vai de 1889 a 1930, ela é fundamentada em alianças políticas. Então, não é uma política sem alianças. Isso aqui já está o quê? Fora, está errado, certo?
sem alianças políticas está errado. Olha lá, as divisões políticas internas de cada alternativa B, de cada Estado da Federação, invalidavam o uso do conceito de alianças. De novo, pessoal, está trabalhando com a mesma ideia. Invalidavam o conceito de aliança? Não, ao contrário, né, pessoal? Aqui é uma política de alianças. Palavra-chave de República Velha é política de alianças. Alternativa C. As disputas políticas do período contradiziam a suposta estabilidade da aliança entre mineiros e paulistas. A alternativa correta é a alternativa C. Ou seja, existiam disputas políticas? Existiam, mas eles conseguiam manter a política de aliança. Então, mesmo diante da aparente estabilidade, havia alianças. Independente dos conflitos, havia aliança entre os mineiros e os paulistas. Correto? Vamos lá. Alternativa D. A centralização do poder no Executivo Federal impedia a formação de uma aliança duradoura. Olha lá, ó. De novo, ele falando da questão da aliança. Ó. Impedia, quer dizer, não havia aliança. Não havia aliança. É uma política de alianças, pessoal. É uma política de alianças. Certo? Então, a gente não pode deixar de observar isso. Novamente, a diversificação da produção e a preocupação com o mercado interno unificavam os interesses da oligarquia? Bom, primeiro não tinha diversificação da produção, certo? Havia preocupação em produzir o café, a monocultura, investir num único produto. E não tinha preocupação com o mercado interno. Por que não tinha preocupação com o mercado interno? Porque a intenção era exportar. Entendeu? Então, essa aqui também está errada. O objetivo da política do café com leite é a exportação. Certo? Então, vamos para a questão B. Vamos para a questão 2. Questão 2. A oligarquia paulista, na época da República Velha, era um dos dois pontos de apoio da política do café com leite, por conta do grande potencial econômico movimentado pelos fazendeiros e produtores de café. É correto, muito importante isso aqui, pessoal, é correto dizer que a economia cafeira paulista dessa época, ou seja, é uma pergunta justamente falando sobre a economia cafeeira, o café, que é o forte da economia naquela época. Então, o café, ele limitou-se a suprir o mercado interno brasileiro? A gente já disse que não. Por quê? Porque era uma política voltada para exportação, certo? Auxiliou o desenvolvimento industrial do Brasil? Sim. Sim, o café produziu a industrialização e a urbanização. Ainda que uma pequena industrialização, ele começou a impulsionar isso. Então, é café, indústria, urbanização. Entendeu? Ele começou a impactar na urbanização. Por quê? Porque começou a exportar café, começou a gerar dinheiro, as pessoas começaram a comprar produtos importados, né, vindo de fora. Então, gerou justamente isso, um pequeno impulso à industrialização. Tá vendo? Então, é justamente a alternativa B, auxiliou o desenvolvimento industrial no Brasil, certo? Não sofreu nenhum impacto com a crise de 29? Sofreu, certo? Sofreu. A crise de 29 é justamente o que vai trazer a crise do café. 29 por quê? Porque o ciclo da República Velha termina em 1930, certo?
E justamente por quê? Porque o café entra em crise, não consegue mais dar suporte para a economia. Então, o governo precisa socorrer os fazendeiros de café, e aí começa a gerar uma crise política, uma crise econômica. Sofreu intensa rejeição por parte de Washington Luiz? Não. Não tinha grande importância do ponto de vista político? Sim. Completamente ao contrário. Ela tinha uma importância política enorme, tanto é que durante mais de 30 anos é o café, é essa política do café com leite, é a economia do café que sustenta as condições políticas. Certo, pessoal? Então, é isso aí. Espero que tenha ajudado vocês, correto? Né? Correto? E espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouco mais a forma de fazer questões e o raciocínio que nós temos que usar para fazer questões. Certo, pessoal? Um abraço, né? Até a nossa próxima oportunidade da gente se reencontrar.